Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2, seção 15.9, exercício número 23. Vamos ao enunciado. Utilize coordenadas esféricas. Calcule integral tripla na região E de x² mais y² dv, onde E está entre as esferas x² mais y² mais e² igual a 4 e x² mais y² mais e² igual a 9. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a integral tripla utilizando coordenadas esféricas. Para calcular a integral tripla, precisamos dos limites de integração e eles são dados pela região E. A região E é a região que está entre as esferas, uma esfera de raio aí 2 e uma esfera de raio 3. Então, aí para facilitar a visualização dos limites de integração, vamos fazer um esboço da região E. Então, eu vou representar na vertical o eixo Z, na horizontal o eixo Y e na diagonal, representando entrando e saindo da lousa, o eixo X, temos um sistema destro-giro. Aí, então, vamos representar uma esfera de raio 2, né? Ali é o raio ao quadrado. Então, vamos vir aqui no eixo Y, marcar -2 e mais 2 a partir da origem, no eixo X, mais 2, menos 2, e no eixo Z, mais 2, aí, menos 2. Então, podemos representar aqui a primeira esfera, que é uma esfera de raio 2. Temos aí a esfera completa. Então, aqui é 2, 2, 2. Aqui é menos 2 e menos 2. E vamos ter também aí uma esfera de raio 3, né? Ali é o raio ao quadrado. Então, vamos vir aqui. Vamos marcar o raio 3 em relação ao Y. Vamos marcar raio 3 em relação a Z. Então, menos 3, mais 3, menos 3, mais 3. E em relação ao X, temos aí também mais 3, menos 3. Então, vamos ter aí também uma esfera. Então, representando aqui uma circunferência no plano XZ, representando uma circunferência no plano XY. E para fechar a esfera, representando uma circunferência no plano YZ, temos aí uma esfera de raio 3. Então, temos a informação que a região E está entre as duas esferas. Como queremos achar em coordenadas esféricas, para encontrar os limites da região E, vamos encontrar o limite para o raio, o limite para o ângulo φ e o limite para o ângulo θ. O limite do raio, o eixo aí do raio, ele começa na origem e ele é aí na direção para fora, essa é a direção do raio. Aqui é o zero, só que a nossa região E está começando aqui em um raio de 2 e varia até 3. Então, podemos marcar aqui, ó, a variação do raio ρ. Vai de 2 a 3. A variação do ângulo φ é a variação
aí do ângulo entre o eixo Z e o raio. Aqui é a variação do ângulo φ, sendo que o eixo Z positivo é o ângulo 0. Então, aqui a gente tem rotacionando aqui em relação ao raio, né? Rotacionando aqui, tá? A gente tem que esse φ vai rotacionar até lá embaixo, tá? Completando aí uma área, tá? Ou seja, tendo uma variação aqui, ó, de 0 até aqui de 180 graus. Então, a variação de 0 a 180 é a variação do φ. O ângulo θ, então se a gente pegar aqui e fizer a projeção desse raio aqui no plano XY, o ângulo θ é o ângulo que varia entre o eixo X positivo e essa projeção do raio, tá? Então, a gente tem que aqui é o 0, então a gente teria aqui, ó, variação rotacionando em torno do eixo Z, fazendo a rotação completa até chegar aqui no 2π. Então, θ vai de 0 a 2π. Então, temos aí determinado os limites de integração. E agora a gente precisa também, né, além de trocar os limites, trocar a função, que é dada como x² mais y². Então, se fizermos uma representação aqui, para lembrarmos aí da conversão de unidade de coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas. Então, representando aqui um ponto P, qualquer no espaço de x, y e z, temos que a distância da origem até esse ponto é ρ, entre aqui, colocando x, y e z, entre ρ e o eixo z é a variação de φ, né? Então, se fizermos a decomposição, fazendo uma decomposição aqui, teríamos que essa medida aqui é a medida z, e seria a decomposição de ρ, tá junto com o ângulo, então é o cosseno de φ. Pegando aí, fazendo a projeção desse raio no plano XY, teríamos aqui que essa medida seria uma medida de R, que seria o raio aqui no plano XY, coordenada polar, que seria essa medida oposta, então seria o ρ vezes o seno de φ. Entre o eixo X e essa projeção aqui do raio esférico, que temos aí o raio polar, temos a variação de θ. E aí, fazendo a decomposição, temos aqui a medida x. Essa medida x vai ser o raio R vezes está com o ângulo, então o cosseno de θ, ou seja, o raio R é dado por ρ vezes o seno de φ, que multiplica o cosseno de θ. E fazendo a decomposição aqui na direção y, essa medida aqui vai ser a medida y, que vai ser o raio R, aí tá sem o ângulo, então vezes o seno de θ, ou seja, o raio R é dado por ρ seno φ, que vai multiplicar o seno θ. Então, como temos aqui x² mais y², se a gente pegar aqui, ó, x é o cateto ao quadrado, aí fechando um retângulo aqui, ou esse ou aquele retângulo, pegando aqui x, esse outro cateto é y, então mais y² é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa seria o r². Nesse caso, em coordenadas aí esféricas, é ρ vezes seno φ. Então, é ρ² seno ao quadrado de φ. Então, temos que x² mais y²
a função, a gente vai trocar por ρ quadrado seno quadrado de φ. E também precisamos trocar aí o diferencial dV. Se pegarmos um diferencial de volume, aqui a partir desse ponto, eu teria aqui uma variação do raio. Então, vou representar aqui, ó, a variação do raio seria uma variação de ρ. Depois, a gente tem aqui na direção de φ, que é essa direção tangencial, a gente tem a variação do ângulo φ a uma distância ρ, né? Está essa distância ρ. Então, é ρ de φ. Então, aqui a gente gera essa área. E depois aqui, tangente aqui ao ângulo θ, né? Dentro da direção aqui, a gente vai ter a rotação em relação a θ, que vai ser o raio é ρ seno φ. Então, é ρ seno φ e a variação é referente a θ, dθ. E aí a gente fecha aqui, ali atrás a gente não vê, a gente fecha um diferencial de volume. Então, o dV vai ser ρ vezes ρ, dá ρ quadrado. Aí temos aqui o seno de φ, aí a gente coloca o dρ primeiro, depois o dφ e depois o dθ, que nos dá o diferencial de volume em coordenadas esféricas. Então, a gente vai poder escrever lá a integral tripla como sendo integral, o primeiro limite é referente ao θ, que é de 0 a 2π, de 0 a 2π. Aí, integral, o segundo limite é de φ, que vai de 0 a π, de 0 a π. O terceiro limite é do raio, de 2 a 3. Aí temos aí a função, que é x² mais y², que a gente transforma em coordenadas esféricas, que é ρ² seno de φ², que vai multiplicar o diferencial de volume, que é ρ² seno φ dρ dφ e dθ. Podemos reescrever aí a integral, como todos os limites são constantes, e aqui só a multiplicação entre as funções, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, a gente pode escrever integral de 0 a 2π, esse limite é de θ, e só temos o dθ para essa integral. Aí, vamos ter integral de 0 a π. Aqui, para calcular essa integral, vai ficar o seno ao quadrado de φ vezes o seno de φ, ou seja, seno ao cubo. Para calcular essa integral, a gente vai substituir o seno ao quadrado de φ pela identidade trigonométrica, que é dada por 1 menos o cosseno de φ ao quadrado, tá? Que multiplica o seno de φ, integral no diferencial de φ. E vamos ter a integral de 2 até 3, aí aqui, ρ² vezes ρ², ρ², integral em dρ. Para realizar aqui essa integral, a gente aplica a substituição, chama o cosseno de φ de u. Então, temos que u é igual ao cosseno φ. Deriva dos dois lados, derivada de u, du. Derivada do cosseno φ menos seno de φ dφ. Ou seja, passo menos para o lado du, menos du é igual ao seno de φ dφ. Então, esse termo aqui, seno de φ dφ, vale menos du. Para facilitar aí, podemos trocar os limites de integração. Então, temos aí, quando φ é igual a 0, vamos ter que u é igual ao cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. E quando φ for igual a π, vamos ter que u é igual ao cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, vamos ter aí. Aqui a gente já pode integrar, integral de dθ da θ, variando de 0 a 2π. Aí aqui vai ficar integral. Aqui onde era 0, vamos trocar por 1. Aqui onde era π, vamos trocar por menos 1. Aí vamos ter aqui 1 menos. Aqui onde era o cosseno de φ, vamos trocar por u. Aqui vai ficar ao quadrado, que vai multiplicar aqui onde era o seno de φ dφ. Vamos trocar por menos du.
aí vezes, aqui podemos fazer a integral de ρ à quarta é ρ à quinta, dividido por 5, variando de 2 até 3. Aí aqui podemos fazer a distributiva desse sinal, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Aqui podemos substituir os limites de integração, 2π menos 0, fica 2π. Aqui fazendo a integral, vamos pegar aqui o positivo primeiro, a integral de u quadrado, fica u ao cubo sobre 3. Aí aqui a integral de menos 1, fica menos u, que está variando de 1 a menos 1. Aqui substituindo os limites de integração, vamos ter o 3 elevado à quinta, menos o limite inferior, que é o 2 elevado à quinta. Tudo isso dividido por 5. Então, vamos ter que fica 2π, aqui esse 5 vem para cá, que é constante. Aí, substituindo os limites de integração, aqui vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1. Aí, substituindo o limite inferior, fica aqui negativo, então fica menos 1 ao cubo sobre 3. E aqui, que era negativo, fica positivo, mais 1. Tudo isso que vai multiplicar aqui o 3 à quinta, que é 243, menos 2 à quinta, que é 32. Então, vamos ter aqui, fazendo 243 menos 32, temos aí 211, multiplicado aqui por 2, temos 422π sobre 5. Aí aqui na parte de dentro, menos com menos, vamos ter mais. 1 com mais 1, vamos ter aí que dá 2. Aqui vai ficar menos 1/3, com menos 1/3, dá menos 2/3. Ou seja, temos aí 422π sobre 5. Tirando o mínimo múltiplo comum entre os dois termos, dá 3. Divide por 1, 3 vezes 2, 6. Divide por 3, dá 1, vezes menos 2, menos 2. 6 menos 2, 4. Aí 4 vezes 422, temos aí 1688, que multiplica π, dividido 5 vezes 3, 15. Esse é o valor da integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!